Durante o mês de março, estamos com a série Voz da Mulher aqui no Instagram da Alô e também no nosso canal no YouTube. O objetivo é valorizar e esclarecer dúvidas sobre os temas que envolvem o mundo feminino. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o apoio e o trabalho do Hospital As Concer em um momento tão delicado que toda mulher pode passar em alguma fase da vida, né? A nossa convidada de hoje é a Fernanda Guedin, que é assistente social da unidade, que vai compartilhar com a gente um pouco do trabalho e da experiência e falar um pouco do hospital também. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. Eu queria que você começasse falando pra gente como que é o trabalho das Concer hoje, como que funciona, para quem nunca ouviu falar. O que é a As Concer? Então, a As Concer é um hospital, né, um instituto que oferece tratamento, né, de prevenção e tratamento oncológico, né? Então, nós atendemos pacientes de Juiz de Fora e região. O foco é mulher? Não. Nós atendemos homens também. As pessoas às vezes associam, né? Mulher, câncer de mama, mas não. Nós atendemos todos os pacientes, né? As idades, né, homens, adultos, né, e também crianças. Quando a gente fala no câncer, como o nosso programa é voltado para a mulher, a voz da mulher, quais as maiores dificuldades as mulheres enfrentam quando estão passando por esse momento? Você, como assistente social, o que você percebe? Então, a gente percebe que o diagnóstico, né, aquele primeiro impacto do diagnóstico não é fácil. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo um processo assim, normal, trabalhando, vivendo a sua vida, e ninguém pensa em um dia acordar e descobrir que está com câncer. Então, esse impacto, ele é pesado, né? E vem muito associado à morte. Estou com câncer, vou morrer. E você acha que a mulher também, ela tem essa questão da pressão? Como assim? Vou te dar um exemplo. Tô doente, mas eu tenho uma filha para criar, eu tenho um trabalho, eu tenho meu marido, eu tenho minha família. A mulher, você percebe que a mulher sente essa pressão quando recebe uma notícia dessa? Sim, porque a mulher, ela já tem isso, né, histórico, né? A mulher é tudo, né? Assim, faz tudo, trabalha, é mãe, é profissional. Então, assim, tem já carrega essa bagagem. E aí, quando você descobre o câncer, poxa, e agora? Como que a minha filha vai ficar, meu filho? E o meu trabalho, né? Os meus sonhos, as minhas expectativas, né? O que eu tinha planejado, né? Então, isso tudo abre um buraco. Né? E tem uma outra questão também, Fernanda, você me corrija se eu estiver errada, a questão da autoestima da mulher. Porque muitas das vezes, assim, eu não sei um número exato, mas existem fases que a mulher perde o cabelo, perde a sobrancelha, existe a questão da quimioterapia, que muitas das vezes é pesada, e mexe com a autoestima da mulher, né? Sim. A gente, né, os pacientes passam por esse processo, né, de tratamento, e alguns têm essa perda do cabelo. E assim, a gente oferece perucas, a gente tem um projeto, né, nós temos 2 voluntárias que fazem esse serviço de confeccionar as perucas. Né? A gente tem também as próteses mamárias, tem chapéu, boné, então assim, a gente tenta trabalhar isso com elas também. E o que a gente sempre fala, é um processo e é um período, vai passar. E nesses anos que eu estou lá, a gente vê assim, às vezes, né, a gente acompanha os pacientes no início e até quando termina, e a gente vê a evolução. Olha, meu cabelo já cresceu, já devolvi a peruca, olha como que eu tô, já voltei a trabalhar. Então, sim, foi um período, é que a gente sempre fala, né? É um processo e esse processo tem um período, né? Então, vamos seguir. Você percebe diferença no recebimento da notícia entre homens e mulheres? Você acha que a mulher fica mais sentida, mais preocupada, assustada, ou é igual homem e mulher? Então, eu percebo assim, né, a mulher, ela enfrenta e assim chora, né? Os homens, eles são mais retraídos, até porque o homem não pode chorar, né? Tem essa premissa, tem essa cultura, né? O infelizmente. homem não pode chorar. E, na verdade, o homem pode chorar sim, né? Todos nós podemos chorar. E não é fácil receber um diagnóstico. Né? Não é fácil a sua vida dar uma parada e aí você voltar, assim, e agora? O que vai ser? Né? E como que qual que é o papel do assistente social nessa situação? Como que é o seu dia a dia lá nas Concer? Então, o serviço social, ele faz parte
da equipe multidisciplinar. Então, a gente acompanha esse paciente, né, durante o tratamento, durante o diagnóstico, todo esse processo. E cabe ao serviço social estar orientando o paciente em relação às suas questões de direitos, porque uns trabalham, outros não trabalham, o que eu posso fazer. Porque a gente percebe que quando o paciente descobre o diagnóstico, ele fica assustado, meu mundo acabou. Não, iniciou o tratamento e aí vem as outras questões, e agora? Né, a questão de trabalho. Então, assim, cabe ao serviço social fazer essas orientações, fazer os encaminhamentos, né, dar esse suporte. E também, assim, eu acho que é muito relevante falar a questão da família. Quando o paciente ele tem esse suporte familiar, isso aí ajuda muito. E muitas das vezes a própria família também precisa de um apoio, né? Sim, né? A gente acompanha também, né? Oferece o serviço psicológico no hospital, né? Atende a família. Então, assim, tem vezes que você tem que atender aquele familiar mais vezes do que o paciente. Né? Às vezes o paciente é mais forte, consegue reagir melhor do que a família, né? Às vezes o paciente fala assim, meu pai não sabe o que está acontecendo com ele. Às vezes não é dito, né? Mas ele sabe, né? Ele sabe como ele estava e como ele está hoje. Né? Então, assim, esse é um processo. E o papel familiar é fundamental. Quais maiores desafios que você enxerga, assim, da mulher que está passando por esse processo de câncer? Porque é o que você falou, é um processo, é um período, mas que, na maioria das vezes, quando descoberto cedo, passa. Quais são os maiores desafios? Eu acho que o desafio é enfrentar, né? Mas, assim, esse enfrentamento, ele não tem como ser, assim, vou enfrentar agora, né? Não é assim, né? É esse processo, e aí ela vai construindo, vai se refazendo, né? E a gente vê isso muito ali nos pacientes. A gente tem um grupo de mulheres que, agora ele está até mais aberto, mas mulheres com câncer de mama que tem esse suporte. E a gente vê, assim, a evolução do início do tratamento e o final. E depois, né, tem algumas mulheres que já terminaram o tratamento e continuam no grupo. E esse grupo, assim, ele é misto. Tem pacientes que já terminaram, pacientes que estão iniciando. E a gente percebe como que elas falam isso pra gente. Eu não sou mais aquela pessoa, eu melhorei como pessoa, eu vejo que eu tenho os meus direitos, que eu posso, primeiro sou eu. Você acha que a pessoa começa a dar mais valor pra vida? Ah, com certeza. Acho que sim. Né? Elas falam isso, né? O câncer foi um divisor de águas na minha vida. Coisas que eu não valorizava, hoje eu valorizo. Assim, eu passei a me valorizar, a me enxergar como pessoa, porque primeiro era sempre o outro. Exatamente. Fernanda, eu vejo que você tem um brilho no olhar quando fala dessa questão desse seu trabalho, que é um trabalho muito bonito, porque não é fácil. Não. Acredito, na verdade, eu não posso dar essa certeza, mas acredito que não seja fácil ver uma outra pessoa lutando, ver uma outra pessoa sofrendo e você ter essa empatia com a dor do outro. Eu gostaria que, se possível, você contasse algum caso, claro que sem expor o paciente, de algum caso que te marcou. Tem algum? Nossa, tem tantos que Pode ficar à vontade, que o tempo é seu. É até difícil a gente escolher, né? E assim, quando você fala, né, dessa questão de ter um olhar, eu acho que o principal ninguém está isento de ter um câncer, né? A gente, na nossa família, com a gente, então assim, eu acho que acontece com todo mundo. Ninguém tem telhado de vidro, né? Mas a gente tem uma paciente no grupo Vitoriosas, né, que é um grupo que dessas pacientes, né, que a gente acolhe, e que ela sempre fala isso, é uma paciente jovem, né, deve ter mais de 10 anos. Ela já até parou de tomar já saiu do controle, só está no controle, parou a medicação e tudo. E ela fala que antes, quando ela só trabalhava, vivia para o outro, para a família, e esquecia dela. E aí ela fala que o câncer para ela foi um estalo que foi feito, ela acordou, né? E aí ela fala, hoje em dia eu primeiro, depois eu de novo e depois eu de novo. Né? Infelizmente a mulher tem disso, né? A mulher tem de cuidar de todo mundo. E quando o bicho aperta, quando o calo aperta, é que a gente lembra de cuidar da gente, né? E tantos outros exemplos, né, assim, de superação, né, e outros também que não teve um final feliz. Mas o processo disso tudo foi importante para o paciente e para a família também. Hoje o hospital atende mais ou menos uma média de quantas pessoas por mês?
Você tem um número assim? Então, porque nós tem, né, o setor de quimioterapia, de radioterapia, ambulatórios. Eu não tenho esse número. Mas é um número expressivo, né? Eu acho que a quimio deve ser mais de 1.000 pacientes, eu acredito. Né? Nossa, é muita gente. E a internação também, né, que tem uma rotatividade. Você tem a sensação que o número do câncer está crescendo? Ou você acha que já esteve num estágio maior? Você como assistente social que vive essa rotina no dia a dia? Então, eu acho que o diagnóstico está sendo muito atrasado, assim, né? Os pacientes já chegam bem graves. Às vezes até sem um resultado de uma biópsia. Então, assim, eu acho que a rede, tem alguma coisa aí na rede que não está funcionando, na rede primária, né? A gente passou um período de pandemia, já tem um tempo, mas, assim, que as pessoas não faziam exame, não saíam de casa, né? Então, assim, acho que isso tudo também acabou contribuindo, né, para esse processo de... Mas a gente vê que, assim, esse número... eu acho que está um número... crescendo. Eu acho que sim. Você disse sobre o apoio psicológico, né, para a rede familiar. Tem apoios também, por exemplo, na parte jurídica? Porque muitas vezes a mulher trabalha, ela tem um compromisso de trabalhar, de cuidar de família, mas tem que se isentar do trabalho. Tem essa parte também mais burocrática nas conselhos? Então, geralmente o serviço social, ele entra nessa parte de orientação em relação ao trabalho, né? E quando tem alguma coisa mais específica, a gente faz os encaminhamentos para a rede, né? Para o INSS, né? A gente tem o assistente social que atende no INSS, até questões jurídicas também em relação aos direitos. Tem algumas faculdades que eles oferecem atendimento, né? Então, a gente está sempre encaminhando quando a gente não consegue resolver ali, né? Da orientação que eles precisam. Quando acaba o tratamento? Vamos trabalhar com a hipótese que a mulher venceu o câncer, que a gente fala, né? Venceu, vitoriosa. O hospital, depois de algum apoio, continua um tratamento, uma observação? Como que é o pós-câncer? Porque a gente fala muito do período do câncer, do diagnóstico do câncer, mas e o pós? Porque, assim, até você retomar a rotina, você tem que voltar para casa, sua vida está totalmente mudada. Como que é esse pós? Então, o paciente que ele recebeu alta, né, assim, do tratamento, né, da quimio, da rádio, ele tem um acompanhamento, né, na quimioterapia mesmo, mas com outro profissional que vai acompanhando. Aí é trimestral, semestral, é de acordo com, né, o protocolo médico, a avaliação médica. E o apoio do resto da equipe, do serviço social, da psicologia, da nutrição, acaba acontecendo também. Quando o paciente ele sai definitivamente do hospital, a gente sempre orienta o médico também a ele continuar o tratamento na rede primária, ou no posto de saúde, na sua cidade de referência. Entendi. Você também falou sobre o lenço, sobre a peruca. O hospital também oferece esse suporte para quem ainda está na fase inicial e que não faz tratamento lá? Sim. Atende a comunidade? Sim, atendemos. A gente não atende só os pacientes, assim, em relação a esses, né, a peruca, a lenço. A gente oferece também, né, para a comunidade, até de outras cidades, né? As pessoas às vezes buscam lá no hospital esse serviço. A gente sabe, eu não sei, a gente, na verdade eu, né, vocês ouvintes, eu não sei se vocês sabem, mas o hospital é filantrópico. Ou seja, a gente sempre divulga campanha de alimentação, campanhas agora tem o Pix. Como que faz para ajudar o hospital? Então, a gente sempre fala, né? As campanhas, elas acontecem, né, todo mês, então acompanhe o Instagram, porque lá a comunicação acaba alimentando isso, informando, né? Tem o serviço de telemarketing, então lá tem as festas, né? Feijoada, festa junina, corrida, então são eventos que acontecem durante todo o ano todo e que no Instagram você vai ter essas informações. Inclusive no Instagram tem eu não sei se é um quadro, como que chama, ou como que vocês dão nome a isso, que toda vez que uma pessoa, um paciente, mas no nosso caso, uma mulher, ela cumpre, está na última quimioterapia, eles tem uma comemoração, né? A gente tem o sino, né? O sino da esperança. Tem uma comemoração no sino. Como que é esse final? Como que é o dia a dia de uma mulher com câncer dentro das Concer? Então, existe, né, esse sino mesmo dentro do hospital, e aí as pacientes, algumas terminam uma etapa, aí elas querem tocar o sino, porque é uma vitória, né? É um marco. Cada etapa é um período que a pessoa passou por aquilo. Então, assim, aí eles
geralmente eles tocam o sino, dão um depoimento, fala desse processo, e aí a comunicação, junto com a comunicação, eles divulgam isso, porque serve até de incentivo para outros, né? Olha, é possível, né? Comigo tá assim também, mas o outro conseguiu, e por que eu não posso também, né? Os pacientes, eles dormem no hospital? Como que é? Então, os que estão internados, né? Tem os pacientes que estão internados e tem aqueles que fazem tratamento ambulatorial. Uhum. E aí depende do protocolo médico. Tem paciente que faz uma vez por semana, de 15 em 15 dias, aí depende, né? Aí cada caso é um caso. E vai embora, fica o período lá fazendo tratamento, retorna para sua casa. As Concer também atende criança ou só adulto? Sim, nós temos crianças, sim. Tem. Fernanda, eu gostaria de agradecer a sua participação. Gostaria que você deixasse as redes sociais, os contatos de como ajudar as Concer mais uma vez, repetisse esse processo e essa informação, na verdade. E gostaria que você finalizasse o nosso Voz da Mulher, essa série especial que a gente está falando sobre o universo feminino em várias esferas, desde saúde a direitos trabalhistas, agora um hospital que pode ser um suporte, que é todo suporte quando a mulher, como você disse, está propensa a passar, não só mulher, mas como qualquer pessoa. Um recado para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, sobre esse assunto. Então, você pode ajudar as Concer, né? É só seguir a gente no Instagram, que lá tem todas as informações. E o mais importante, né, eu acho, mulher, cuide-se. Né? Eu acho que você tem que olhar para você e ver como se empodere do seu poder, né? E vá à luta, que é possível, e vamos seguir. E eu vou usar uma frase que você disse, que você citou, na verdade, de uma paciente. Cuide-se de você primeiro, você tem que ser em primeiro lugar, né? Tem uma frase de uma nutricionista que eu sigo que fala: vou cuidar de mim primeiro para depois cuidar dos outros, não é isso? É isso aí. Esse foi o Voz da Mulher de hoje. A gente volta num próximo episódio com mais um tema interessante.